Olá, meus amigos e amigas do sexto ano, ia falar nono ano, do sexto ano A e B aqui da Escola Interativa. Bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Espero que estejam bem, espero que estejam aí estudando, né? Se preparando aí para as nossas avaliações. Pessoal, a aula de hoje é uma aula de revisão, tá bom? Porque é o seguinte, eu enviei para vocês uma mensagem no Classroom e no grupo da turma, assim como outros professores já enviaram, né? Que nós teremos a nossa prova de ensino religioso na próxima semana. Tá? O sexto ano a prova será no dia 26, quinta-feira, às 3 da tarde. E o sexto ano B, a prova será na sexta-feira, dia 27, às 9h45 da manhã. Leiam lá no Classroom a mensagem que eu enviei para vocês, que daí tem certinho lá tudo para ser realizado, tá? E aí é o seguinte, nós fizemos já 4 tarefas que totalizam 40 pontos a nossa média. A nossa prova não vale 60, né? Seria muita coisa. Nossa prova vale 30 pontos, aí fecha 70. Professor, mas os outros 30, de onde que eles vêm? Então, os outros 30 pontos é uma tarefa que será feita hoje, uma tarefa de revisão para a avaliação bimestral, tá? Essa tarefa é constituída de 3 questões, 10 pontos cada uma, e provavelmente algumas dessas questões estarão na prova de vocês. Então, é bem provável que na prova de vocês essas questões estarão lá colocadas. Então, a tarefa de hoje é para ajudar vocês no próprio estudo, né? No próprio estudo de vocês aí para avaliação, tá? Bom, eu selecionei 5 temas para trabalharmos na nossa revisão. Primeiro, vivência do fenômeno religioso, diferença entre rito e ritual, tipos de ritos, patrimônio cultural religioso material e imaterial e calendário religioso, tá bom? Então acompanhe comigo aqui nos slides, por favor. Vamos aqui ver o nosso conteúdo. Bom, vamos começar aqui então, aqui falando, né? Nesse quarto bimestre nós vamos trabalhamos, né, sobre a vivência do fenômeno religioso através dos ritos, rituais e outras práticas. Bom, vocês se lembram que eu falei para vocês que o ensino religioso, enquanto disciplina, o que estuda? Estuda os fenômenos religiosos. O que é fenômeno? Né? Vem do grego, Freudenstein, aquilo que aparece, aquilo que se mostra. Então, nós vamos estudar como que a religião se mostra. Então, como que é possível uma vivência do fenômeno religioso? Basicamente, pessoal, através de ritos, através das celebrações, de rituais e símbolos de outras práticas. Nós vivenciamos um fenômeno religioso quando nós celebramos a fé que professamos. Então, o dia que vamos à igreja, fazemos uma oração, fazemos uma celebração, uma coisa assim, nós estamos vivenciando a nossa religiosidade. Estamos colocando em prática o fenômeno religioso, né? Então aprendemos que as manifestações religiosas são sinais da fé de um grupo. Os fundamentos religiosos motivam, ensinam e determinam como deve ser a vida dos fiéis. Veremos que esses fundamentos regulam também os rituais, o calendário, as festas e as práticas religiosas dos seus seguidores. Bom, vamos para a diferença aqui entre rito e ritual. Vejam só, vivemos em sociedade e estamos em contato com as mais diversas culturas e religiões o tempo todo. Práticas e crenças semelhantes podem aproximar as pessoas na busca de um mesmo objetivo. As instituições religiosas pretendem manter um grupo de pessoas unido em torno de práticas de fé, ritos e rituais, que são conhecidos e vivenciados pelos seus participantes. Essas práticas religiosas revelam a relação do ser humano com o sagrado e englobam orações, leituras e outras expressões. Colocamos exemplos aqui, né? Aqui temos algumas imagens, né? O pessoal na mesquita, na sinagoga, num culto na igreja luterana, mostrando para nós exatamente, né? Como que é a vivência do fenômeno religioso. Aqui são pessoas que estão vivenciando, né, de maneira prática, o fenômeno religioso. Bom,
Agora a diferença entre rito e ritual. Ritos, rituais e práticas religiosas expressam a relação dos fiéis com o sagrado e são considerados manifestações religiosas. Muitas vezes, o rito e o ritual são usados como sinônimos, mas podemos pensar da seguinte maneira: o ritual é uma cerimônia especial, como a missa ou o culto, formada por um conjunto de ritos, gestos e palavras próprios de cada religião. Ritual, cerimônia formada por um conjunto de ritos. E rito, conjunto de ações, atitudes e gestos durante uma celebração ou culto. Então, vou dizer para vocês o seguinte: imagine que é assim. Vamos pegar a celebração da Eucaristia, né, da missa. A missa como um todo é um ritual. E esse ritual é formado por vários outros ritos. E dentro desses ritos existem ações, atitudes e gestos. Então, para vocês entenderem, qual que é a diferença entre rito e ritual? Rito é um conjunto de ações. Ritual é um conjunto de ritos. É como se ritual fosse o coletivo de ritos. Tá? Dentro de um rito nós temos lá, por exemplo, um canto, uma música, um hino, algo assim. No ritual nós temos tudo isso combinado: o canto, o hino, a leitura, a pregação, o sermão, né? Tudo isso junto. Tá? Então essa é a diferença entre ritual e rito, ok? Bom, aí a diferença entre os tipos de ritos, né? Temos os ritos comemorativos ou festivos, litúrgicos, mortuários, de passagem e propiciatórios. Bom, comemorativos ou festivos. Esses ritos são as cerimônias, festas e solenidades de uma religião previstas em um calendário próprio, como aniversários de eventos importantes, nascimentos ou mortes de pessoas. Por exemplo, Natal, a Páscoa, Diwali, Vesak, Dia de Iemanjá e Toré, que são festas religiosas de diversos calendários. Né? Aqui é um exemplo da Vesak, né? A festa do nascimento de Buda. Aqui é a festa da Páscoa na Igreja Ortodoxa. Ritos litúrgicos são os encontros da comunidade religiosa para a comunhão, a celebração e aprendizado de sua religião. Por exemplo, culto evangélico, a missa e procissões. Nesses encontros está presente a liturgia, que é o conjunto de elementos e das práticas que constituem o culto de uma instituição religiosa. Aqui um exemplo, né, de uma celebração de um culto luterano e de uma missa católica. Ritos mortuários, né? A morte pode ser vista como uma passagem e seus ritos sinalizam a finitude do ser humano. Os ritos mortuários estão presentes em diversas sociedades e podem ser compreendidos de maneira diferente em cada país. No México, em vez de lamentada, a morte é festejada uma vez ao ano. A festa do Dia dos Mortos é considerada patrimônio da humanidade pela Unesco. Aqui um exemplo da festa do Dia dos Mortos, que é celebrada no México. Ritos de passagem marcam as grandes mudanças na vida individual, como batismo, casamento e emancipação na adolescência. Então, marca a passagem de uma fase da vida para a outra. Um exemplo típico é a celebração do Bar Mitzvah, no judaísmo, quando os jovens adolescentes se tornam maiores em sua vida de fé. A intenção desses ritos é revelar que as fases da vida têm início e fim. Então, por exemplo, o Bar Mitzvah para os judeus e também, aqui no caso, a crisma para os católicos. E os ritos propiciatórios são ofertas e oferendas para pedir bênção ou obter perdão. As festas da colheita, as penitências, jejuns, oferendas aos santos são exemplos de ritos propiciatórios. As promessas feitas por devotos também são exemplos desses ritos propiciatórios. Ok? Bom, agora o patrimônio cultural. Então, patrimônio cultural e religioso. Né? Sabemos que existe toda uma defesa pelo patrimônio. Temos o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que foi criado para divulgar, fiscalizar e preservar os bens culturais dos brasileiros. Então, alguns bens, nós visitamos o site do IPHAN, alguns bens, alguns patrimônios são considerados como material e outros como imaterial, materiais e imateriais.
O que é patrimônio cultural material? A Unesco é quem classifica patrimônios culturais, materiais no mundo todo. Patrimônio cultural material é aquele que é concreto. Pode estar presente nas ruas, museus, igrejas e praças. No Brasil, é possível perceber a influência da religião na arquitetura das cidades antigas. Muitas cidades têm o nome de santos da Igreja Católica. Outras contam com referências indígenas. Então temos um exemplo aqui, a Igreja do Carmo, em Olinda, Pernambuco. A Igreja e Convento de São Francisco, em Salvador, na Bahia. Cidades como Ouro Preto, Diamantina, São Luís do Maranhão, o Santuário do Bom Jesus de Matosinhos e as ruínas das missões jesuíticas guaranis, aqui no caso no Rio Grande do Sul. Agora, o patrimônio cultural imaterial se refere a atividades, por exemplo, modos de fazer, criar, trabalhar, brincadeiras, festas e expressões religiosas e culturais. A roda de capoeira, por exemplo, foi considerada patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco em 2014. Então, por exemplo, patrimônios culturais imateriais no Brasil. A roda de capoeira, que tem um sentido religioso também, para traduções africanas. O frevo, o samba de roda e o Círio de Nazaré. É uma grande festa religiosa no Pará. Bom, agora, sobre calendário religioso, né? Isso que envolve as práticas religiosas mais conhecidas no Brasil. Então, práticas e rituais compõem o calendário religioso. O tempo pode ser sagrado e a comemoração de um evento determinado por esse calendário traz à memória o passado e a história de uma religião. Essas práticas são colocadas no calendário. Então, cada religião tem um calendário de suas festas. E essas festas podem influenciar ou não o calendário civil. Por exemplo, a Sexta-feira Santa é feriado, a Páscoa é feriado, né? E alguns outros países têm outros feriados de outras religiões também, né? Então, as práticas religiosas podem ser diferentes entre si, porém, têm a mesma função, conectar o ser humano ao sagrado. Essa ligação pode ser individual ou coletiva. A oração e a meditação, por exemplo, são práticas individuais. Temos aqui um exemplo de calendário, né, das festas religiosas aqui no Brasil. Ok, pessoal? Então, por hoje é isso. Me acompanha aqui no Classroom agora. 3 questões. Primeira, escreva de que forma é possível vivenciar o fenômeno religioso, isto é, cite práticas desenvolvidas pelas tradições religiosas. 2. Explique o que são ritos mortuários e ritos de passagem. Se possível, cite exemplos para os 2 casos. E 3. Faça a distinção entre patrimônio cultural religioso material e imaterial e dê exemplos para cada um deles. Beleza? Então, galerinha, por hoje é isso, tá bom? Aí vocês terminem de ver essa aula, já corram no Classroom, já façam a tarefa, já adiantem tudo para não ficar coisas acumuladas depois, para não ficar complicado para vocês, tá bom? Então é isso, a gente se encontra na semana que vem e vamos nos conversando aí, beleza? Muito obrigado a todos pela presença, boas aulas, bom final de semana, um grande abraço e até a próxima.